Olá, gente. Hoje é 14? Não. Hoje é 15 de março de 2023 e hoje a gente vai fazer uma live muito especial com um médico muito importante para nós, ABCistas, e para as pessoas em geral, porque é um médico que cuida de um socorro muito rápido. Então, eu comecei um pouquinho mais cedo para deixar o pessoal aí entrando, né? Eu tô esperando ele entrar também pra gente começar a bater o papo. Oi, Jussiana, Pamela, bem-vindas, bem-vindo todo mundo. Espero que esteja uma noite boa para vocês. Hoje é quarta-feira. Olá, Sandra, Lê Rangel, não sei quem é Lê Rangel, você é ela? A Lê Rangel, não sei. Oi. Ah, Pamela, você é paciente do Dr. Otávio? Nossa, vai poder falar um pouco aí, contar pra gente aí possivelmente você foi uma das que não teve problemas, não ficou tão sequelado, né, de AVC, do AVC. Oi, Jaqueline. Será que você mora em Ribeirão, Pamela? Porque é só Ribeirão que tem, assim, tanto acesso, né? Então, Ribeirão e Batatais. Oi, Jaque. Tudo bem aí? Oi, Claudinha. É ma- é o maior, né? Oi, Alessandra. É o melhor, exatamente, Pamela. Pelo tudo que a gente conhece, né? Lady Letícia. Lady Letícia. Oi, Haroldo. Eu abri um pouquinho mais cedo, gente. Nossa, o cabelo tá uma coisa, né? Vocês não reparam, não. Depois isso tudo a gente grava. Oi, Carol. Carol do Sul. Estamos aqui aguardando o Dr. Otávio entrar na live, né? Queria que vocês colocassem algumas, aproveitassem se vocês gostariam que eu perguntasse para ele. Tudo bem, Carol, e você? Eu também sou fã dele, viu? Se vocês tiverem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, aproveita o momento, né, pra gente já ir se preparando. Eu tenho algumas perguntas aqui na listinha que fizeram, né? Mas se vocês tiverem, agora pode ser um bom momento já de deixar escrito aí, né? Porque às vezes na hora que a gente tá conversando, não dá tempo, né? Ah, é bom ver você, quer dizer, eu não tô te vendo, né? Mas que bom que você está me vendo, que bom que você está aqui. Eu falei de você esses dias, Carol, com a doutora Sheila, não sei se você assistiu, a doutora Otávio entrou, eu vou convidar ele. Eu sou uma pessoa que eu tento entender direitinho isso aqui. Deu certo. Ah, gente, agora vai. Oi, Cris. Olá, doutor Tudo bom, Otávio. querida? Tudo bom e Tudo você? jóia? Obrigado por Eu vou fazer, eu convite. vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Sheila essa semana passada. Que lugar do mundo você está? Hoje eu estou em Ribeirão Preto. Hoje eu estou em Ribeirão Preto. Tem um paciente sua aí, já que ela falou, doutor Otávio foi meu médico, me salvou. Você já tem algumas pessoas falando aí. Olha, você está sendo considerado salvador de muita gente, hein? Bondade, pessoal, bondade. Não, não Tudo é. Eu bom, acho que Cris? é Como é que um estão as coisas? trabalho duro. Bem, eu nem sei quanto tempo faz que a gente não se fala desde o ano passado, né? Então, feliz ano novo, né? De Feliz ano qualquer forma aí. novo para você também. O Feliz ano ano novo. começa depois do carnaval, né? Agora que vai começar mesmo os trabalhos. É verdade, é verdade. Então, já tem algumas perguntas que o pessoal me fez, mas muito básica, muito em cima de reabilitação, porque no final das contas, o meu público é o AVCista, não é uma pessoa que ainda não teve AVC, Com né? certeza, com certeza. Então, assim, eu queria saber de você, se você, eu fiz essa mesma pergunta para a doutora Sheila, mas eu queria saber de você, o que você tem visto de novidades a respeito de reabilitação, assim, coisas novas, coisas que tá dando resultado. Eu queria saber mais a respeito disso. Tá, Cris. Então, assim, ó, realmente, eu acho que quando um paciente tem um AVC, né, o foco principal, na verdade, são três os focos principais, né?
O primeiro deles, eu diria que é fundamental, é a reabilitação do paciente. Quer dizer, ele precisa ser reabilitado e reintegrado à sociedade. Tem dois outros pontos que a gente precisa lembrar sempre que são bem importantes também. Então, um deles é descobrir a causa do AVC. Porque quando você descobre a causa do AVC, né, você direciona o tratamento e a prevenção para que aquilo não se repita novamente. Tá? Então, esse é um outro ponto importante. E o segundo ponto, o terceiro ponto importante é a prevenção secundária, né? Quer dizer, são todas aquelas medidas que a gente faz para que uma pessoa continue bem, sem ter novos eventos cardiovasculares, né? Não só AVC, mas como outras condições que podem acontecer, porque o paciente que tem um AVC tem um risco aumentado de ter um segundo evento ou um evento vascular. Tá? Então, acho que os focos principais, quando a gente fala de um paciente com AVC, fala com um paciente com AVC, é direcionar para essas três coisas. Essas três coisas devem estar devidamente equacionadas. Né? Em relação à reabilitação, nós temos visto um avanço muito significativo nas últimas décadas. Né? A gente lutou por muito tempo com a falta de evidências, porque os estudos de reabilitação muitas vezes não tinham aquele arcabouço que a gente está acostumado dos estudos de fase aguda, de AVC, dos estudos clínicos, que é um estudo randomizado, né, um estudo duplo cego, um estudo... Né? Então, muitas vezes eram experiências empíricas de pessoas. E todos nós sabemos que a reabilitação, que a fisioterapia funciona, que a terapia ocupacional funciona, mas a gente não tinha investigado isso de forma adequada. Né? Então, o primeiro ponto que eu acho que melhorou muito nos últimos anos foi essa mudança de enfoque. Agora nós temos realmente estudos clínicos randomizados, bem elaborados, sendo feitos em fisioterapia e em reabilitação de pacientes com AVC. Então, em breve, a gente vai ter muito mais evidência para saber o que é que realmente funciona, qual é a estratégia que realmente funciona, né? Se terapia de retenção do braço, de contenção do braço, realmente tem um efeito, qual é o efeito, né? Se terapias como célula-tronco, né? Se funciona ou não funciona. Eu ia né? até te perguntar sobre isso, sobre célula-tronco também. Então, assim, nós estamos num momento muito interessante da reabilitação do AVC, porque finalmente estão acontecendo estudos clínicos randomizados, bem elaborados, para testar de uma forma mais robusta, né, as estratégias de reabilitação em AVC. Tá? Então, esse é o segundo ponto. Um outro avanço muito significativo que eu diria para você com o advento aí da telemedicina, né, e também a própria pandemia acabou acelerando muita coisa, né, relacionada à telemedicina. Então, um ponto que cresceu fortemente foi a expansão do uso da telemedicina na reabilitação. Tá? Isso cresceu muito e vários estudos mostrando evidência de técnicas de telemedicina na reabilitação, inclusive para locais onde não tem um profissional de saúde especializado naquilo, mas através de telemedicina é possível avançar bastante nisso. Né? Então, surgiram uma série de evidências de estudos realizados no Canadá e na Europa, né, mostrando que estratégias de telemedicina acopladas a sistemas, por exemplo, de programas de computador, em que o paciente ele faz a movimentação do braço no programa para alcançar um objetivo, né? Então, uma série de até games, né? Que tem ajudado na reabilitação do AVC. Então, esse foi um outro ponto que avançou bastante. Né? E um terceiro ponto que certamente está vindo para ficar, né, é a parte de robótica. Né? Então, uma série de dispositivos estão chegando no Brasil agora, que inclui artefatos de robótica para reabilitação motora de pacientes com AVC. Tá? Tipo aquele alguns com exoesqueleto, né? Outros uma coisa mais direcionada para membro superior, né? E algumas coisas já também usando inteligência artificial
e placas de implantes cerebrais ou implex de biofeedback e usando inteligência artificial para processar essas informações. O que acontece? A inteligência artificial está causando uma revolução na medicina, né? Porque antes o que a gente poderia processar com computadores usuais não dava para solucionar muitos problemas com a estatística convencional. E com a telemedicina, ou com a inteligência artificial, a gente está conseguindo, né, resolver problemas que antes a gente não resolvia, de processamento de dados. Toda aquelas situações em que a gente precisava, tinha uma quantidade enorme de dados para processar e não tinha poder estatístico para isso. Agora, com a inteligência artificial, isso ajudou muito isso, né? Então estão surgindo técnicas agora de utilização do mesmo jeito que a gente usa, por exemplo, a inteligência artificial e modelos de computação para prever, para guiar um carro sozinho, né, na estrada, isso tem sido utilizado agora para ajudar na reabilitação do AVC. Né? Então, nós estamos sabendo aí de estudos clínicos que estão em andamento, né? Alguns devices que estão sendo trazidos para o Brasil. Em breve a gente vai dispor dessas ferramentas aí na reabilitação. Agora, assim, um ponto importante, Cris, é que isso nunca vai substituir o papel de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional, de uma equipe multidisciplinar. Na verdade, essas ferramentas estão vindo para ajudar o trabalho do fisioterapeuta, ajudar exatamente. Então equipes multidisciplinares vão utilizar essas ferramentas para realmente ajudar na reabilitação dos pacientes com AVC. Né? Agora, você acha que mesmo aquele paciente que teve muito essa pergunta, eu tenho já 10 anos de AVC, você acha que essa pessoa ainda tem a possibilidade de voltar a um movimento de mão? Aí, o que você acha? Então, com certeza. Assim, ó, eu costumo dizer para os meus pacientes, né, uma frase, quando ele começa a desanimar com algum tipo né, com os desafios que são, né, a reabilitação do AVC, tem uma frase que eu gosto de dizer, que é o seguinte: não disseram para ele que era impossível, ele foi lá e fez. Certo? Então, assim, eu acho que é um pensamento que a gente tem que ter. Não existe limite, tá? Claro, assim, da onde a gente, até de teto, de melhora na reabilitação do AVC. Não existe isso biologicamente. Mas eu acho que não falaram isso para alguns fisioterapeutas, né? Pois é. Então, assim, o que a gente precisa na verdade, o que a gente precisa é ajustar expectativas e estabelecer metas realistas. Isso aqui é um ponto. Então, a gente não pode ter uma meta não realista num período de tempo de 2 meses, eu quero andar. Então, assim, não é bem assim que a coisa funciona. Então, para cada caso é um caso, você tem que estabelecer metas realistas, né? Mas sempre com o objetivo de progredir, tá certo? Sim. E assim, muita coisa, obviamente que quanto mais precoce for a iniciar a reabilitação, maior é a chance da gente realmente mudar a história natural da doença, tá? Diminuir as sequelas. Então, a reabilitação tem que ser iniciada ainda na unidade de AVC. Esse é um ponto fundamental, tá? E quanto mais intensa ela for, quanto mais ela vai ter impacto, inflexão na melhora do paciente, tá certo? Só que não existe limite para isso. Então, assim, 2 anos, 3 anos, ainda tem muita coisa para ser progredida e principalmente com essas novas técnicas que eu estou comentando com você, a gente abre outros horizontes de reabilitação, né? Tanto com a robótica, como associando toxina botulínica com robótica, associando reabilitação por exemplo, esses devices de biofeedback, ou então devices de eletroestimulação, TMS, né? Então são novos horizontes, né, que estão surgindo. Uma coisa muito legal também que surgiu, que foi um trabalho que a gente teve a honra de participar aí, foi junto com um grupo do pessoal da Unesp, de Botucatu, Cris. Teve um trabalho que a gente teve um destaque muito grande no ano passado, foi coordenado pelo Rodrigo Bazan e pelo Gustavo Luvisuto. Foi um estudo muito interessante que a gente usou TDCS, que é uma técnica de estimulação transcraniana com corrente contínua, com eletrodos na cabeça, aqui no couro cabeludo, né, para tratar pacientes com negligência espacial.
A negligência espacial é um déficit neurológico que acontece geralmente em lesões do hemisfério direito, tá? Em que o paciente tem dificuldade de perceber o espaço do lado esquerdo dele. Ele não consegue, às vezes, nem perceber que está hemiparético. Então, imagina como é difícil reabilitar um paciente que não consegue perceber que o braço está fraco. Né? Como é difícil reabilitar um paciente que não consegue perceber o déficit. Tá? E a gente mostrou, um estudo teve uma repercussão muito boa, né? A gente demonstrou que sessões de TDCS, de estimulação magnética, de corrente contínua transcraniana elétrica, melhoram a negligência espacial. Né? Então, isso foi um estudo bastante comentado, a gente ficou bem otimista com esse resultado, e a gente tem utilizado essa técnica para pacientes com negligência espacial. Então, até ia te perguntar, acabou de entrar uma das pessoas da associação, que é a Mari Ramos. Na época, ela tem uma AVC já faz muitos anos, né? Ela teve com 20 anos, ela está com 30 e poucos anos agora. A calota craniana que ela colocou foi aquela de metal. Ela consegue fazer não existem algumas limitações, né? Por exemplo, realmente quando a prótese inteira é de metal, quando é de titânio, tem como fazer, tá? Mas, assim, algumas limitações, também pacientes que têm, por exemplo, epilepsia, né? São algumas, então nem todo mundo pode fazer essa técnica de estimulação magnética, tanto a estimulação magnética como a estimulação elétrica transcraniana, né? Não pode fazer. Existem algumas limitações, mas é uma estratégia nova e junto com essa outras vão surgir nesse mesmo sentido, de reabilitar déficits específicos. O TMS, por exemplo, e o TDCS também têm sido usados para afasia. Né? Ah, é? Para afasia. Um déficit com resultados bons. Tá? E um outro estudo muito interessante, publicado há 2 anos atrás, Cris, ele testou a estimulação faríngea, tá? Eletrodos de estimulação faríngea para pacientes com disfagia e mostrou uma melhora da disfagia nesses pacientes. Né? Eu tive até um paciente recente meu, que acompanhava no consultório, que a gente viu esse estudo, recomendou a estimulação faríngea. Eu fiquei muito feliz que depois de 2 anos do AVC, ele tinha uma creatinina compressiva. Era um paciente, e o principal déficit dele era a disfagia. Ele não conseguia, ele ficava com sonda. Mesmo andando, ele continuava com a sonda. E esses dias, foi no consultório, eu até postei no Instagram, né? Tirou a sonda e está deglutindo normal agora e voltou a... Tem uma menina que ela não fala e ela tem a disfagia também, assim, nossa, eu acho que ela vai receber isso como uma ótima notícia. Então, foi uma excelente notícia. Essa estimulação faríngea, ela ajuda bastante, junto com terapia fonoaudiológica, né? Tem uma pessoa perguntando qual que é a diferença entre epilepsia e convulsão? Bem, a convulsão na verdade, esse nome, né? Ele é um nome que é utilizado de forma mais frouxa, leigamente, para as crises epiléticas, né? Nem toda crise epilética é uma convulsão, tá? A convulsão geralmente esse termo é utilizado para aquela crise que eles chamam de grande mal, que é uma crise tônico-clônica, que o paciente perde a consciência, se bate todo, às vezes morde a língua, né? Perde a consciência, às vezes esvazia esfíncter. Isso é que é chamado de convulsão. Mas na verdade existem crises epiléticas que a gente chama de pequeno mal, crises de ausência, crises que a gente chama desperceptivas, em que o paciente só perde contato com o meio, fica com o olhar parado assim, você chama, ele não atende, ele fica desconectado do meio, né? Às vezes com algum automatismo, né? São crises mais que não são crises convulsivas, né? Mas são crises epiléticas. Então, convulsão, na verdade, é um nome para um tipo específico de crise epilética, que é aquela de grande mal, a mais grave. E isso provoca alguns danos? Quer dizer, a sequência disso provoca dano? Provoca, sim, Cris. Já se sabe que crises epiléticas, elas levam a um malefício. Por isso que é importante controlar a crise epilética com anticonvulsivantes, com medicações, porque cada crise, principalmente aquelas prolongadas, elas aumentam a chance de recorrência de outras crises e elas causam prejuízo cognitivo. É como se queimasse um neurôniozinho cada vez que você tem crise. Então é importante tentar controlar as crises, né, procurando um neurologista e começando um tratamento adequado com anticonvulsivantes no paciente com AVC. Outra coisa que
eu queria te perguntar, que é um assunto que está aparecendo muito na mídia, que é o assunto, na realidade, do Bruce Willis, né? Que ele teve afasia, mas a gente sabia que a afasia era uma sequela de alguma outra coisa, É, e agora descobriu que é demência, né? E isso. assim, aí, a minha grande pergunta para você é: nós, AVC, sofremos uma lesão, nós temos um grande risco para ter uma demência? Não, então, é o seguinte, o AVC é uma das causas de demência, tá, Cris? Sobretudo o AVC de repetição, né? Na verdade, assim, ó, existe o que a gente chama demência, né? Em geral, existem várias causas de demência, né? A causa mais comum de demência é a doença de Alzheimer, tá? Que é uma doença degenerativa em que existe depósito de uma proteína normal no cérebro, chamado beta-amiloide, e essa proteína se deposita em torno dos neurônios e vai matando esses neurônios. Eles vão, principalmente os neurônios da região do lobo temporal, da região posterior do cérebro, que é o lobo parietal e occipital, e o lobo temporal. E esses neurônios vão morrendo, e aí, como o lobo temporal e o hipocampo são as regiões do cérebro mais responsáveis pela memória, a principal manifestação clínica da doença de Alzheimer uma das mais precoces, mais importantes, é justamente a perda de memória, né? Mas nem toda demência se manifesta predominantemente como um déficit de memória. Existem outros tipos de demência. Uma delas é a afasia primária progressiva, que é esse tipo de demência que o Bruce Willis teve, né? Que na verdade é uma variante. Ela pode ser uma variante da doença de Alzheimer. Então, existe Alzheimer que também se manifesta como afasia, mas mais comumente ela é uma variante de um outro tipo de doença degenerativa chamada demência frontotemporal, tá? E ela afeta principalmente as áreas da linguagem no cérebro, tá? E aí o paciente ele começa inicialmente com dificuldade de achar os nomes, de construir palavras, ele fica com uma redução da fluência, e com o passar do tempo ele vai perdendo cada vez mais a capacidade de construir palavras, de construir frases, e chega um momento que ele não consegue mais se comunicar, tá? Apesar da memória ainda estar relativamente preservada, tá? Então esse aqui é um aspecto que é bem mais raro que a doença de Alzheimer, que afeta o hipocampo, tá? Mas pode ser uma manifestação da doença de Alzheimer ou da demência frontotemporal. Por outro lado, uma das principais causas de demência, junto com a doença de Alzheimer, é o que a gente chama de demência vascular, que é uma demência que pode ser causada por AVC, tá? Então, assim, existem alguns tipos de demência vascular. Um deles é o que a gente chama de demência vascular por infarto estratégico. Então, às vezes, o paciente tem um AVC só, mas esse AVC pegou justamente uma região muito importante do cérebro, que é o lobo parietal, por exemplo, né? O girangular, que é uma região muito importante para a cognição. E ele pode ficar, o hipocampo, por exemplo, e ele pode ficar com um déficit importante cognitivo, né, por causa desse AVC. Tá? Uma Entendi. outra causa de AVC, de demência vascular, é quando ele tem vários AVCs. E aí esses vários AVCs vão cada vez minando mais o cérebro e reduzindo a capacidade de processamento do cérebro, e aí pode surgir um quadro de demência vascular. E o terceiro tipo, que é o que inclusive é um dos tipos que eu mais pesquiso, né, aqui em Ribeirão Preto, é o que a gente chama de demência por doença de pequenos vasos cerebrais. Quer dizer, às vezes o paciente não tem um AVC por uma oclusão de uma grande artéria do cérebro, mas por causa da pressão alta, da diabetes, ou por doenças como angiopatia amiloide, ou por doenças hereditárias, ele tem problema nos pequenos vasozinhos do cérebro, e assim ele vai tendo, esses vasozinhos vão minando a capacidade de conexão do cérebro, vão desconectando áreas do cérebro, e aí ele pode evoluir com um quadro até parecido com a doença de Alzheimer. E não é Alzheimer, na verdade é demência vascular. E o tratamento é um pouco diferente da doença de Alzheimer. E isso assim, ainda é reversível? Assim, existem coisas que a gente pode fazer para evitar isso? Existem, Assim, de não acontecer, tudo bem, mas assim, para evitar sim. esse. Então, um ponto muito importante é detectar precocemente, né, a causa do AVC, como eu falei para vocês, e abordar, porque de acordo com a causa da demência, você pode intervir para minimizar. Por exemplo, se o paciente tem uma fibrilação atrial, né, se você tratar a fibrilação atrial, se você anticoagular, você diminui muito o risco dele evoluir para demência.
Já está comprovado isso. Quer dizer, paciente com demência, com AVC por fibrilação atrial, tem um risco aumentado de evoluir com demência. Então é importante controlar a fibrilação atrial. Se o paciente tem, por exemplo, uma doença de pequeno vaso, você precisa controlar bem a diabetes e a pressão alta, porque isso diminui a velocidade de progressão da demência. E, além disso, eventualmente, com estimulação, né, cognitiva, com psicoterapia, com terapia ocupacional, com exercícios e com controle das outras comorbidades, o paciente tem até melhora. Muitos pacientes, a gente trata, por exemplo, a depressão, a gente trata, começa alguns remédios para estabilizar a diabetes, a pressão, né, e o paciente tem uma melhora cognitiva. Às vezes a gente vê, inclusive vê isso acontecer, às vezes, muitas vezes mais com a demência vascular do que com a doença de Alzheimer. Tá? Então é importante a gente saber qual é o tipo de demência, porque isso direciona também o tratamento e a reabilitação. Então, mas assim, eu tenho percebido também que as pessoas realmente param essa investigação, até no sistema público, principalmente, porque chega uma hora, a gente não sabe a causa, né? Caindo muita gente nessa lacuna aí do não se sabe a causa. O que você sugere para a pessoa fazer? Insistir? Falar, não, quero saber. Então, é nesse momento que acho que buscar um especialista em AVC é importante, Cris, porque, na verdade, o que é que acontece, né? A gente classifica os AVCs isquêmicos, por exemplo, em 5 grandes grupos, tá? Você tem as causas cardioembólicas, quer dizer, causas como a fibrilação atrial, doença de Chagas, infarto, né, insuficiência cardíaca. Causas ateroscleróticas, quer dizer, placas de gordura nas artérias do cérebro ou nas artérias do pescoço, né? As doenças de pequeno vaso, como eu comentei com você, né? Aí vem um grupo chamado outras causas, que é em torno de 5% dos casos, que são doenças raras, né, bem raras, que podem causar, porque muitas vezes só o especialista consegue diagnosticar. E existe aí um grupo de 15% a 20% dos pacientes que, mesmo sendo visto por um especialista, mesmo fazendo toda a investigação adequada, a gente não consegue achar a causa, que a gente chama de AVC criptogênico, tá certo? Então, um ponto importante é isso. Você só deve realmente chamar de AVC criptogênico quando você investigou exaustivamente as outras causas, tá certo? Então, todo paciente com AVC tem que fazer uma investigação com ecocardiograma, com Holter, né, com o estudo dos vasos do cérebro e os vasos do pescoço, né? Ele tem que fazer investigação de outros fatores de risco para AVC, como doenças autoimunes, como, né, doenças como a doença de Chagas, né, dislipidemia, né? A gente tem fibrilação atrial, arritmias cardíacas, né? Então, esse screening tem que ser feito para todo mundo. Para um grupo específico, mesmo depois desse screening, você ainda tem que progredir com alguns exames para investigar causas mais raras de AVC, né? Como, por exemplo, uma vasculite do sistema nervoso central, ou lúpus, ou uma doença infecciosa como sífilis, né? Como luz. E um grupo, depois dessa investigação exaustiva, persiste sem diagnóstico de AVC, sem a causa. A boa notícia é que esse grupo que você investigou exaustivamente e não encontrou a causa, eles têm uma taxa de recorrência de AVC mais baixa, tá certo? Que boa notícia. E além disso, a gente tem como ajustar o tratamento para reduzir o risco de AVC, mesmo sem saber a causa, nos pacientes com AVC criptogênico. Tá certo? Então, esse é um ponto importante. Precisa de uma avaliação do especialista, precisa ser bem investigada a causa do AVC para direcionar o tratamento e a reabilitação. E eu não sei se a palavra certa é essa, mas eu andei lendo alguma coisa sobre neurogênese, é isso? Uma capacidade de regeneração? É alguma coisa assim? Sim, assim. Isso é um ponto, é uma boa notícia também, né? O que é que acontece? Até 2 décadas atrás, a gente achava ainda, como neurocientista, né, que o cérebro era incapaz de se regenerar. Os neurônios nasciam, você nascia com os seus neurônios, eles cresciam por um tempo e depois disso não tinha mais como... matava alguns deles, fumando, matava alguns com AVC e acabou. Acabou, né? E a gente sabe que não é verdade isso. Felizmente, né? Felizmente, os neurônios conseguem se regenerar sim, conseguem se reproduzir. Obviamente que não é
não é com a mesma velocidade, por exemplo, da pele, do cabelo, mas eles conseguem se regenerar. E, além disso, um outro fenômeno que acontece muito frequentemente no cérebro é o que a gente chama de neuroplasticidade, que é o seguinte: outras áreas do cérebro conseguem assumir a função daquela região que tá defeituosa, né? Sim. Então, isso é um ponto importante, precisa ser trabalhado na reabilitação, né? E um terceiro fenômeno que a gente descobriu recentemente também, Cris, é o seguinte: na verdade, o nosso cérebro também tem mecanismos de adaptação que são deletérios para a função cognitiva. Então, algumas coisas que acontecem no cérebro depois que acontece um AVC, parte dessa plasticidade, ela não é boa, ela precisa ser evitada também. Vou dar um exemplo. Na verdade, Cris, nós temos dois hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o esquerdo, né? E esses hemisférios, eles estão o tempo todo brigando entre si, tá certo? Ah, é? Resolve o que? Para você ter uma ideia, 90% das conexões entre os dois hemisférios cerebrais são inibitórias. Quer dizer, é um hemisfério inibindo um pouco o outro. Ele fica regulando o outro, meio que controlando o outro. E uma das coisas que acontece quando você tem um AVC é que, como um hemisfério está doente e o outro está normal, aquele que é normal começa a inibir demais o doente. Ele diz: não, agora eu que mando. Eu que mando no pedaço aqui. Entendi. Tá tudo claro as coisas agora, hein? E esse desequilíbrio não é legal. Entendi. Esse desequilíbrio não é legal, porque às vezes o hemisfério bom, ele inibe demais o hemisfério ruim, o hemisfério que está doente. E acaba, assim, atrapalhando. Tá certo? Então, uma das coisas que a gente faz com eletroestimulação, com TMS, com reabilitação, é tentar equalizar um pouco isso. Às vezes, inibir o hemisfério bom ajuda na evolução. Ah, entendeu? Interessante. Então, já tem trabalhos que mostram que, às vezes, quando você inibe o hemisfério bom, um pouco, né? Você acaba melhorando um pouco da hemiparesia, melhora um pouco da afasia, né? Porque você equilibra um pouco esse desbalance de forças entre os hemisférios. Então esse tipo de conhecimento surgiu nos últimos anos. E a gente é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a gente vai descobrir muito mais coisa aí, né? Mas por isso que eu acho importante esse papo de tempos em tempos, porque eu sabia que você ia trazer uma boa notícia hoje. Então, só voltando um pouquinho, é possível ter novos neurônios? Sim, é possível trabalhar isso. E parte de toda essa linha de pesquisa com célula-tronco, né, com células germinativas, com implantes, ela trabalha essa teoria. Isso está um pouco longe ainda de virar uma realidade assim do dia a dia, tá? Tem muita coisa em andamento, tá? Obviamente que houve esse boom inicial de célula-tronco, todo mundo ficou muito célula-tronco. Mas toda tecnologia nova, ela tem, às vezes ela é superestimada inicialmente. Então todo mundo acha que vai resolver todos os problemas e não é bem assim. Então, depois de um certo tempo, amadurece um pouco mais, tem até uma certa decepção. Nossa, mas tinham prometido que ia ser, né? Mas logo, logo aparecem realmente os benefícios desse tratamento. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver, sim, alguma coisa falando de célula-tronco, né, de reabilitação, e, sobretudo, integrando interfaces eletrônicas, né, computacionais, né, com o cérebro. Eu acho que essa interface vai ajudar bastante na reabilitação. Eu fiz uma live uma vez com a doutora Marimélia, não sei se você vai saber, que ela estuda células-tronco, e ela falou exatamente o que você acabou de falar, que deve ter uma junção de células-tronco com implante, com eletrodo, essa conjunção de coisas que vai trazer alguma grande novidade. Exatamente, eu acho que é por aí. Agora, o que eu queria te perguntar, a regeneração, ela não tem alguma forma de ser estimulada por alimentação ou exercício? Existe alguma coisa? Tem. Exercício é fundamental, tá, Cris? Exercício, gente, se a gente soubesse quanto exercício é importante para tudo, o exercício, né? O exercício é fundamental na reabilitação. O exercício diminui o risco de câncer, né? Quer dizer, então, assim, é fundamental a reabilitação. Na reabilitação, a prática regular de exercício, obviamente, que deve ser supervisionada por um especialista na área da educação física e da fisioterapia, né? Mas é importante.
E uma outra coisa importante é a estimulação também. Então, a estimulação, eu costumo brincar com meus pacientes assim, quem gosta de fundo de rede é remendo, né? A gente não pode se realmente a gente não pode se acomodar, né? E tem que sair da zona de conforto, né? Obviamente tem que ter resiliência e isso não é fácil também para quem está com déficit. Mas, assim, é muito importante trabalhar exercício, trabalhar a cabeça, fazer estimulação cognitiva, né? Desenvolver tarefas. Então, às vezes, sair um pouco da caixinha. Então, por exemplo, estudar uma nova língua, né? Estudar uma nova língua, ou aprender uma nova tarefa, ou aprender a tocar um instrumento musical, arte, né? São coisas que você não fazia antes. Isso ajuda a outras regiões do cérebro a assumirem a função daquela que não está funcionando direito. Né? Então, mudar o foco. Exatamente, olha a Pâmela aí dizendo. É isso mesmo. Às vezes precisa mudar um pouco o foco. Essa coisa da célula-tronco que a gente está falando ainda há pouco, sim, não existe algum lugar do mundo que está mais avançado, não. Assim, tá todo mundo no mesmo patamar, né? Não, assim, ó. Então, a novidade boa dessa história é a seguinte: o Brasil finalmente entrou no circuito, né, dos estudos clínicos em AVC. Então, essa é a boa notícia que a gente tem para trazer. Antes a gente só observava as coisas e quando acontecia lá, a gente tentava depois trazer para cá. Agora não, né? A gente está, felizmente, com a Rede Nacional de Pesquisa em AVC, com todo o investimento que a própria sociedade tem feito, né, e tudo, a gente está trazendo os trials de ponta para o Brasil, né? E a gente virou a bola da vez agora. Todo mundo quer que o Brasil participe dos estudos. Ai, que ótimo! Isso é uma coisa muito legal. Então, uma coisa que eu recomendo para todo mundo, para associações de pacientes com AVC e tal, é que fiquem, né, procurem centros que fazem pesquisa com AVC. Tá? Procurem os profissionais dos centros locais aí de vocês, ou a gente, porque é importante porque está sempre surgindo um estudo novo, né, com um remédio novo, uma droga nova. A gente, por exemplo, vai começar agora um estudo com robótica, né, para reabilitação de AVC, né, tem dispositivos que a gente está testando, tem uma série de coisas que estão acontecendo. E agora, toda vida que aparece uma novidade de um estudo grande, eles querem trazer para o Brasil, porque eles viram que a gente faz pesquisa com seriedade. Então, essa é a boa notícia. A gente está no circuito. Por outro lado, Cris, isso é muito importante, porque isso facilita muito a parte regulatória no país. Por muito tempo, a gente tinha remédios que funcionavam lá fora e a gente tentava incorporar no SUS e o pessoal do Ministério da Saúde dizia, mas isso só tem evidência que funciona nos Estados Unidos, aqui não vai funcionar no Brasil. Nós precisamos provar que isso funciona no Brasil. Então, agora a gente está fazendo isso, não tem mais argumento para isso. Né? Que bom. Isso então, é bom, porque está acelerando também a incorporação dos tratamentos no país. Não, importante também que aceite os processos que sejam feitos, né, as evidências de outro país ajuda porque acelerou o processo, né? Não precisa fazer tudo de novo. Claro. Eu fico muito preocupada, Otávio, que tem assim, um turismo de células-tronco, se eu não me engano, no Paraguai, lá em Bali, sabe? E eu vi péssimos resultados das pessoas. Então, fizeram vaquinha, as pessoas... e não vi resultado. Por isso estou querendo saber se existe algum lugar que realmente é comprovado, para ninguém cair nessa balela, entendeu? Pois é. Tem muita coisa, do mesmo jeito que na internet, surgem fake news o tempo todo, né? Você lembra, né, Cris? A gente teve ano passado que redigir um texto pela sociedade, porque estava circulando, tinha viralizado aí um tratamento, que tratamento para AVC, quando você tivesse AVC, você tinha que furar os dedos. Você lembra desse vídeo, Cris? Aliás, era um vídeo bem elaborado, né? Um vídeo com desenho, que explicava. Eu vi o vídeo. Eu recebi, assim, esse vídeo de umas 80 pessoas. Pacientes meus, colegas. Otávio, olha esse vídeo aqui, isso é verdade mesmo? E nós tivemos que gastar um tempo enorme para fazer para desmentir aquele vídeo. Foi um absurdo. Chega na pessoa, né? Uma notícia chega, não necessariamente a retratação chega, né? Exatamente. Então, assim, do mesmo jeito que a gente recomenda que vocês busquem informações em fontes confiáveis, né? A gente não pode ficar olhando
buscando informação só em Instagram e só em Facebook e YouTube, né? Precisa procurar um profissional, precisa, né, buscar fontes confiáveis. E existem coisas na internet que são muito boas. Por exemplo, alguma coisa publicada na CNN, nos Estados Unidos, ou você vê a fonte da revista, quem foi o médico que referenciou e tal. São coisas importantes, né? Não, eu vou fazer o merchandising também da nossa coluna na Rádio USP. A gente toda semana, né? Toda semana, às 9 horas, né? A gente tem uma coluna na Rádio USP, tá? Às 9 horas, chama Minuto do Cérebro, tá? E depois ela fica na rede social, nas redes sociais e fica no site da Rádio USP, tá? Então, quem quiser interessar. Toda semana a gente fala de uma novidade e muitas coisas sobre para pacientes com AVC, né? Que ótimo, bom saber, porque às vezes a gente... Chama Minuto do Cérebro. Eu acho que Minuto do Cérebro, depois eu vou deixar anotado pro pessoal, porque, assim, nem sempre a gente consegue marcar para fazer uma live, tirar todas as dúvidas, você vai fazer... E a gente acha que realmente está sempre surgindo uma novidade, né? Então, sempre tem novidade. A informação é fundamental, né? É importante. Você tem um campo muito efervescente, a gente tá vendo uma revolução a cada ano que passa, né? E assim, eu espero realmente muitas notícias boas nos próximos anos. Tem muita coisa em andamento, muito interessante para a reabilitação, para o tratamento, para o diagnóstico de AVC e para a reabilitação. Então, assim, agora em maio nós vamos ter o Congresso Europeu de AVC, né, que vai ser em Munique, na Alemanha. Né? Nós vamos para o Congresso, vamos trazer todas as novidades também para vocês. E assim, então, sempre que tiver um estudo clínico em andamento, a gente tenta também divulgar nas redes sociais, para quem quer participar de estudo clínico. Uma das coisas que eu digo sempre, Cris, é assim, o estudo clínico, participar do estudo clínico, porque existia um certo preconceito antes, dizer assim, eu não vou participar porque eu não quero ser cobaia e tal. Na verdade, na verdade, o que acontece? No estudo clínico, você garante que todo mundo que está no estudo vai receber o melhor tratamento que existe no melhor possível tratamento para aquela doença. E, além disso, ainda existe a possibilidade de receber um tratamento que já foi testado, que é seguro, mas que pode ter benefício, que a gente não sabe se funciona. Mas quem é tratado dentro de um estudo clínico, né, quem se envolve no estudo clínico, garante que é muito mais avaliado, é muito mais seguido de perto pelos profissionais do que quem não participa do estudo clínico. Então, assim, a gente precisa mudar essa cultura, né? Na verdade, é importante participar do estudo clínico, porque além de ajudar a avançar o conhecimento, a gente garante que você está sendo bem cuidado quando você está participando do estudo clínico, né? Eu acho que a gente precisa saber mais aonde está acontecendo os estudos clínicos. Talvez um canal de divulgação para que a gente... Porque eu sou fã de estudo clínico, quero participar de todos. Então, a minha sugestão, eu posso botar para vocês aí, tem um site da Rede Nacional de Pesquisa em AVC. Chama RNP-AVC. rnpavc.org.br. Aliás, não, desculpa, se você botar no Google RNP-AVC, vai aparecer. Vai aparecer o site, tá? É o site que a gente organizou da Rede Nacional de Pesquisa. A gente atualiza ele periodicamente. Vocês vão ver os estudos clínicos que estão em andamento, quais são os locais que estão fazendo esses estudos, como é que eu posso participar, né? E, além disso, obviamente, as redes sociais também a gente tenta divulgar. O próprio site da Sociedade Brasileira de AVC, que mudou de nome, né, Cris? Antes era Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, né? Mas a gente achou esse nome muito elitista, né? E a gente achou melhor botar os pés mais no chão, se aproximar mais de vocês. Isso. E a gente mudou o nome, agora é Sociedade Brasileira de AVC. Né? Simples. Para ficar com a cara de realmente passar uma mensagem clara. Eu acho que a gente trabalha com isso. E a gente precisa estreitar mais esse canal de comunicação dos estudos, porque eu tenho certeza que a maior parte dos AVCistas quer fazer parte dos estudos. Por exemplo, vou te falar, quando o Elon Musk começou a falar que ia pôr um chip, eu já falei, onde eu me candidato? Apesar dele ser meio arriscado, né? Tem um pouco de medo, né? Mas a gente realmente está disposto a fazer. Então a gente talvez não saiba. Acho que falta... o pessoal está lembrando aí do site da Rede Brasil AVC também, que é fantástico.
tá sempre atualizado. O Instagram deles é super, deles não, da gente, porque eu também faço parte, sou diretor da rede, mas o Instagram é super ativo, então vale a pena seguir a Rede Brasil AVC também aí no Insta, né, que é bem legal. E a Cris também, a Cris está sempre postando coisas de AVC, né, Cris? Não, tipo, sou a curiosa, saio perguntando, no final louca, eu vejo uma coisa diferente. Isso aqui seria verdade? Assim, é o desespero, né? O desespero da melhoria. Mas, enfim, eu também, sempre que eu posso, eu publico nas nossas redes sociais. E você realmente, eu falei semana passada com a doutora Sheila, que foi o Dia Internacional da Mulher, mas no geral, vocês todos têm feito um trabalho incrível, não sei nem como agradecer. Sei que vocês dedicam dia e noite ao AVC e o que pode melhorar. Eu só tenho a agradecer mesmo, viu, doutor É Otávio? isso, Cris, é um prazer enorme e vocês são muito importantes, a voz de vocês tem que ser ouvida, né? A gente fica muito feliz. Eu sempre que você me chama, você sabe que eu faço questão de participar justamente porque a gente precisa empoderar os pacientes, né? É importante que vocês ajudem a gente nessa luta para incorporar as novas tecnologias no SUS, para que a gente possa realmente botar o AVC em evidência no país, né? Então, Sim. vocês são muito importantes nessa luta da gente. Não, estamos juntos na luta. Fique tranquilo que depende da gente. Aliás, já vou mandar uma cartinha para o Ministério aí esses dias para cobrar o negócio da trombectomia, que não entrou ainda. Não saiu ainda, é verdade. A gente já está sabendo, a gente está fazendo nossa parte aqui. Então tá bom, acho que a princípio é isso. Agora que sabendo que você vai para Munique, quando você voltar, eu vou querer marcar outra live, porque eu vou querer saber as novidades. Tá bom? Ótimo. Vou deixar aqui. Boa viagem para você. Uma Obrigado. boa noite. Obrigada pela participação. E sempre um prazer falar com você, doutor Otávio. Até a próxima. Prazer, Cris. Um beijão a todo mundo e estamos à disposição sempre de vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. até a próxima. Até mais.